Hoje, dia 20 de maio de 2023, estou aqui no estande de Dulce Tour com o Maurício Moreira, que é o miraculado de Irmã Dulce. Ele que recebeu o milagre que levou a Irmã Dulce à canonização. Eu vou pedir a ele, o Maurício, que conte a experiência que ele teve com ela. Olá, eu sou Maurício Moreira, sou o miraculado de Santa Dulce. Recebi o milagre dela em 2014, o milagre que foi o milagre responsável pela canonização. Ela era beata e com o meu milagre ela foi santificada. E vou contar agora a história de tudo como aconteceu. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu descobri que eu tinha um glaucoma, e o glaucoma, por eu ter descoberto muito tarde, eu já tinha perdido 70% do nervo óptico, ou seja, estava muito perto de ficar cego, com 23 anos de idade. Durante 9 anos eu cuidei desse glaucoma, mas não foi o suficiente, né? Os colírios não foram suficientes, porque o nervo óptico já estava muito desgastado e eu não sabia. Aí quando foi em 99, na virada do milênio, de 99 para 2000, uma nuvem de fumaça tomou todo o meu olho e eu fiquei totalmente cego. Não enxergava nada, a não ser essa nuvem de fumaça. Eu só tinha percepção de claridade. Em Salvador. Sou nascido e criado em Salvador. E durante todos esses anos que eu fui me acostumando com a cegueira, me profissionalizei, virei maestro, fiz um curso de música chamado Musicografia Braille. Eu trabalhava com informática, mas depois disso eu não pude mais. E me tornei maestro, era conhecido como maestro cego em Salvador. E aí me mudei para Recife, minha esposa é de Recife, me mudei para lá e continuei fazendo meu trabalho lá. Já cego, já acostumado, continuei como maestro. Me mudei em 2011, mas quando foi em 2014 eu tive uma crise de conjuntivite horrível, fortíssima, uma crise de conjuntivite bacteriana, do pior tipo que tem. Meus olhos viraram 2 bolas de sangue, meu olho inchou, meus olhos incharam. E no meio de uma madrugada de muita dor e sofrimento, eu peguei essa imagem de Irmã Dulce, que pertencia à minha mãe. Ela já era beatificada na época, porque quando a pessoa é beatificada já pode fabricar imagens. Então minha mãe faleceu, eu fui para o sepultamento. Quando eu voltei para Recife, eu levei a imagem, herdei a imagem de minha mãe, a imagem de Santa Dulce. Aí peguei essa imagem, fiz uma oração rápida, mas com uma fé gigantesca. Pedi à Irmã Dulce, que eu sabia que ela estava pertinho de Deus, pedi a ela que intercedesse junto a Deus para curar a minha conjuntivite, aliviar as minhas dores e me dar uma noite de sono, que eu não estava dormindo de dor. 4 horas depois dessa oração, eu comecei a voltar a enxergar. Como eu conheci a Irmã Dulce de perto, eu nasci e me criei na Cidade Baixa, convivendo com ela, passando na porta lá de casa, vendo ela pedir as coisas para as obras sociais. Dei água a ela, ajudei ela a atravessar a rua várias vezes. Tinha um semáforo na porta de minha casa, que era o semáforo que ela atravessava a rua para ir para as obras, né? Isso quando eu era criança. E quando eu fui adolescente, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai era gerente de uma loja de materiais de construção e doava muita coisa para ela, né? Então, tive muitos encontros com ela, né? Já tinha laços. Já tinha laços. E a geração anterior, meu avô doava coisas para ela. Muito antes de meu pai conhecer minha mãe, eu já tive um avô que fazia doações para ela. E a minha fé em Irmã Dulce vem de gerações, né? Nós baianos, quando a gente via Irmã Dulce na rua, a gente queria pegar nela, tocar nela, porque a gente sabia que ela era uma pessoa iluminada. Essa fé me fez pegar essa imagem em 2014, colocar nos olhos e fazer a oração. 4 horas depois da oração, meu olho começou a dar sinal de vida. Ela me deu muito mais do que eu pedi. Ela me deu muito mais do que um alívio da conjuntivite. Ela me deu a visão. Então ela intercedeu junto a Deus para que eu voltasse a enxergar a partir daquele momento. Então, o que foi que eu fiz? Fui ao meu médico, fiquei desesperado, né? Eu voltei a enxergar. De manhã cedo, eu fiz a oração de madrugada. Quando foi 8 horas da manhã, eu comecei a ver a minha mão, né? Que eu estava botando gelo nos olhos, estava muito inchado. De repente eu vi minha mão com o papel toalha. E aí eu voltei a enxergar aos poucos.
que a nuvem começou a se dissipar, eu vi o que estava bem pertinho nessa hora. E aí eu fui ao meu médico, o meu médico disse, olha, não aconteceu nada aí dentro que tenha mudado. O médico que estava tratando da minha conjuntivite. Ele disse, foi o homem lá em cima, aproveite, porque a medicina não explica isso. Ele falou para mim, eu sou especialista em glaucoma e não sei o que está acontecendo com você. A única certeza que eu lhe dou é que você pode perder a qualquer momento. Você pode perder daqui a 1 hora, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, pode perder amanhã. Então, aproveite. E aí, a visão começou a limpar aos poucos, questão de semanas. E eu fiz o relato do que aconteceu para as obras sociais Irmã Dulce. E eu não sabia que faltava um milagre para ela virar santa. A minha esposa pesquisou e disse que tinha nas obras sociais havia um site que a gente fazia o relato e mandava para eles terem conhecimento, né? Alguns dias depois, Maria Rita, sobrinha de Irmã Dulce, que é a atual superintendente das obras, ela me ligou e perguntou se eu autorizava mandar essa história para o Vaticano. E eu prontamente, né? Eu falei, olha, Maria Rita, se a minha fé me fez pegar a imagem dela e botar nos olhos, é claro que se depender disso, para ela virar santa, conte comigo. Aí nós mandamos tudo para o Vaticano começou a fazer pedidos, começou a pedir laudos médicos, da época que eu perdi a visão até o 2014, né? Foram 14 anos de exames médicos que eu mandei. Foram 2 postuladores da causa de santificação lá em Recife me entrevistar, porque hoje eu moro em Recife. Sou de Salvador, mas hoje eu moro em Recife. O milagre foi em Recife. E aí nós mandamos tudo para o Vaticano analisou e abriu o processo de santificação. Eu passei por um verdadeiro pente fino. Eles me entrevistaram minha esposa, meus amigos, entrevistaram meus médicos em Salvador. Então, é um processo muito, muito rígido e demorado. Foram 4 anos de estudo. O Vaticano contratou 7 médicos de religiões diferentes, 7 oftalmologistas, e todos eles atestaram que eram exames, os exames que a gente mandou. Todos os 7 médicos atestaram que aqueles exames pertenciam a um cego. Que aquele nervo óptico, aquele fundo de olho, aquelas fotografias do fundo de olho eram de uma pessoa que não tinha como enxergar. Eu não tenho nervo óptico, praticamente. Por ter descoberto o glaucoma muito tarde, eu perdi meu nervo óptico, né? Então, o que acontece? Depois de 4 anos, com o parecer clínico dos médicos, os cardeais levaram para o Papa a minha história, né? E o Papa decidiu que esse foi o segundo milagre, o milagre que santificaria ela. E aí, de lá para cá, você já conhece a história. Só né? bênção. Só bênção, só gratidão. Hoje eu enxergo tudo, né? Por milagre. Eu sou clinicamente cego, eu enxergo através de um milagre de Santa Dulce. E hoje estou aqui nessa feira, trouxe as relíquias. E com o maior prazer que eu apresento vocês aqui, aproveito para apresentar a Dulce Tour, que leva vocês para todos os lugares onde Irmã Dulce viveu, onde ela pisou, onde ela fazia as obras, onde ela nasceu, onde ela foi expulsa por invadir com os doentes. Então a Dulce Tour hoje proporciona para vocês andar nos lugares que ela andou e ver de perto tudo que ela fez. Tudo que ela viveu. E terminar no santuário, né? Que é lá no Lago de Roma, onde ela está sepultada, e está a Capela das Relíquias. Então, não se esqueçam de contar com a Dulce Tour para levar vocês para conhecer toda a obra dela. E falando em relíquia, a gente tem aqui, né, Maurício, a relíquia dela. Você queria apresentar ali? Essa é a relíquia de 1º grau, que foi entregue a mim pelo postulador da causa da santificação, por uma ordem do Papa, que o miraculado ele tem que ter em casa como uma prova, né, de que ela foi santificada através do milagre dele. Então, isso é um pedacinho da costela dela, que chama de relíquia de 1º grau. Sim. Né? E essa foi a imagem do milagre, a imagem que pertenceu à minha mãe, a imagem que eu usei na hora, que eu nem sabia
que naquele momento estava sendo feito um milagre. Então a imagem eu guardo hoje nessa redomazinha, né, que é história, e ela vai ficar aí, vai ser perpetuada aí para os descendentes contarem, né? Eu vou só pedir para a gente terminar rezando uma Ave Maria junto Vamos, à com certeza. relíquia, Com certeza. porque realmente é uma graça, né? Com certeza. Ter uma relíquia, De primeiro grau. de um santo é como ter a presença dele física. Isso. Ela fica Embora ela lá em esteja casa, no no meu céu. santuário. Exato. Exato. Então eu vou pedir aqui que a gente reze esta Ave Maria por todos que assistirem esse vídeo, Vamos. por todos que se sentirem tocados pela sua história, Isso. para que sejam também abençoados por Santa Dulce, que era o anjo bom e continua sendo mais anjo agora, Isso. E porque nunca está no céu. perderem a fé. Nunca perderá. Lembrar que a fé, lembrar que vocês estão vendo depoimento de um homem que enxerga sem nervosismo. Que Perfeito. ouviu de um médico aqui em São Paulo, um cientista, foi quem me operou, que me disse: você nunca mais vai enxergar. Então, a prova viva de que a fé supera tudo é isso aqui. Então nós vamos rezar uma Ave Maria, né? Estamos aqui diante da relíquia, diante do miraculado, que é o Maurício, e nós vamos oferecer essa Ave Maria por todos vocês que assistirem esse vídeo. Sinta-se tocado, como eu também fui, porque conheci Irmã Dulce pessoalmente, ele também. Sinta-se tocado pela graça de Deus através de Irmã Dulce. Vamos rezar uma Ave Maria. Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Amável anjo bom, rogai por nós. Santa Dulce dos pobres, rogai por nós. Flor de eterna luz, rogai por nós. Rogai por